Muito obrigado por assistirem ao vídeo de hoje. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like, isso ajuda muito. E para quem puder contribuir com qualquer valor, nós agradecemos de coração. Fazer esses vídeos dá muito trabalho, ainda mais tendo que traduzir todo o conteúdo para vocês. Valeu pelo apoio e vamos ao vídeo. Um dos cúmplices de Jack diz para ele parar de ser amigável e acabar logo com ele. Enquanto isso, as reações no corpo do prota diminuem e ele finalmente se sente melhor e relativamente calmo. Ele se senta no chão, admitindo que sentiu como se fosse queimar vivo. De repente, o prota percebe que, com o passar das reações, seu corpo se encheu de uma leveza e força incríveis. Ele examina seu corpo novamente e nota que suas feridas começaram a cicatrizar gradualmente e que a dor desapareceu completamente. Seus pensamentos são abruptamente interrompidos pelo canto ensurdecedor dos pássaros, um som que ele nunca havia ouvido antes. O prota se vira para o lado e observa a saída do buraco, tentando descobrir que tipo de pássaro estava cantando tão alto. Olhando para a superfície do poço, para sua surpresa, ele vê claramente um pequeno besouro rastejando sobre uma folha de grama perto da superfície. O prota observa que algo aconteceu com sua visão, mas agora não é hora de pensar nisso, já que ele precisa chegar à superfície rapidamente. Ele examina as paredes da cova em busca de saliências e vê que a videira está a cerca de 4 metros de distância, tornando difícil alcançá-la. No entanto, o prota percebe que as paredes do poço não são tão lisas, sugerindo que, se estiverem secas, ele pode tentar escalá-las. Ao tocá-las, ele nota que estão bastante molhadas e cobertas por uma densa camada de musgo. Mesmo assim, o prota não desiste e começa a subir lentamente, agarrando-se às saliências com todas as suas forças. Determinado, ele diz a si mesmo que, sob nenhuma circunstância, deve cair e continua subindo até a saída. Depois de alguns metros, o pé do prota escorrega e ele percebe que seus braços, ao contrário de suas pernas, parecem estar presos a essas pedras. O prota agarra firmemente outra saliência com a mão e cuidadosamente se puxa em direção a ela. O prota sente que algo mudou nele, refletindo que, além de sua visão, os outros 4 sentidos também estão bastante aprimorados, o que significa que ele comeu um cogumelo incomum da longevidade. O prota lamenta muito que houvesse apenas um cogumelo, mas interrompe seus pensamentos ao perceber que rastejou até um lugar onde pode se agarrar à videira. Exalando de alívio, ele agarra a videira com a mão e começa a subir até a tão esperada saída. Enquanto isso, na praia, um dos amigos de Jack decide acabar com Alex e pula nele, brandindo seu porrete. Alex reage rapidamente, bloqueando um ataque sério com sua lança, posicionando-a à sua frente. Os outros membros do esquadrão de Jack decidem não jogar justo e se juntam ao seu camarada, atacando Alex simultaneamente de diferentes direções. Um dos atacantes aproveita o momento e desfere um forte golpe no braço de Alex. Desequilibrado, Alex cai na areia, incapaz de segurar a arma em suas mãos. Alex olha para seus agressores com um olhar assassino e chama todos de canalhas. Um dos cúmplices de Jack ri, muito divertido, porque Alex ainda está resistindo, e ordena que seus aliados acabem com ele. Enquanto os bandidos se aproximam de Alex, ele volta sua atenção para Sofia, notando sua aparência atraente, ele segura Sofia perto dele, dizendo que sua pele macia e pálida indica que sua carne será muito saborosa. Sofia tenta se libertar das garras do bandido, dizendo que ele é nojento e mandando ele se afastar dela. O bandido apenas sorri antes de avançar com força, fazendo-a cair de cara na areia. O bandido se aproxima de Sofia e começa a rasgar suas roupas, enquanto ela grita por socorro. O bandido diz a Sofia que ninguém irá ajudá-la, que seu amigo provavelmente está morto e que ela mesma conhecerá o mesmo destino. Primeiro, ele a fará implorar pela morte. Sofia responde que não acredita que possa morrer e exige que o bandido não a toque. Uma pedra voa e acerta a cabeça do bandido que estava sobre Sofia, atordoando-o e forçando-o a soltá-la. Jack olha em volta e ordena que quem jogou a pedra apareça imediatamente para seu próprio bem. No entanto, em resposta aos pedidos dos bandidos, apenas se ouve o ruído de fundo da selva e o rápido farfalhar das folhas. Jack diz que não sabe a identidade de quem jogou a pedra, mas sugere que a pessoa se entregue amigavelmente, caso contrário, as coisas vão piorar muito.
De repente, alguém começa a se mover rapidamente no meio da mata, voando para fora dela em grande velocidade, parando na frente dos bandidos. Todos os sobreviventes reconhecem o Prota e o cumprimentam com alegria, sem acreditar no que estão vendo. O Prota, com uma expressão maliciosa, cumprimenta a todos dizendo, "Bonjour." O bandido que segurava Sofia, se vira para o Prota, dizendo que não esperava vê-lo vivo depois de cair na cova. Após essas palavras, ele arranca a faca de osso das mãos de Jack e avança em direção ao Prota, gritando que ele saiu do buraco em vão. O bandido desfere um golpe forte com a faca, mas o Prota se esquiva facilmente, afastando-se alguns centímetros da trajetória dos golpes, impedindo que o bandido faça outro ataque. Em seguida, ele desfere um poderoso soco na costela do bandido, quebrando várias delas. Enlouquecido pela dor, o bandido tenta atacar o Prota com uma estocada lateral ampla, mas o Prota salta e desvia do golpe. O Prota desfere um chute esmagador no rosto do bandido, nocauteando-o e fazendo-o voar várias dezenas de metros com seu corpo, após o que permanece deitado no chão, incapaz de se levantar, sem permitir que o inimigo recupere. O Prota avança e desfere um poderoso golpe final com o cotovelo, atingindo diretamente a laringe do oponente, causando sérios danos. O bandido, sufocando, não tem escolha a não ser morrer dolorosamente deitado na areia, enquanto o Prota se afasta. Jack, com medo, pergunta ao Prota o que ele fez com seu camarada. O Prota responde que esmagou a laringe do bandido, e agora ele não consegue respirar, seu destino está selado. Internamente, Jack admite que não consegue acreditar na força do Prota, mesmo depois de tê-lo empurrado para dentro do buraco apenas alguns minutos atrás. Tentando desviar a atenção do Prota, ele implora por misericórdia, dizendo que está desistindo e não vai machucá-lo. De repente, Jack questiona seus cúmplices por que estão parados e sem fazer nada, ordenando-lhes que ataquem. O Prota percebe que os movimentos de seus oponentes parecem estar sendo filmados em câmera lenta. Ele sente que se tornou tão rápido que agora pode prever todos os seus movimentos e passos. Decidindo que é hora de parar de experimentar, o Prota salta para trás de seus oponentes, realizando um backflip. Ele pega sua faca de osso, mentalmente feliz por tê-lo encontrado novamente após uma breve separação. Concentrando toda sua nova força, o Prota lança a faca de osso em seu oponente. A faca atinge o pescoço de um dos bandidos, cortando impiedosamente sua pele e carne. O Prota decide não dar uma segunda chance ao seu oponente. Ele corre rapidamente em direção ao bandido atingido e, ao alcançá-lo, friamente arranca a faca do corpo do inimigo. O Prota continua a se esquivar facilmente de todos os ataques de seus adversários, procurando uma oportunidade para eliminar o próximo bandido. Um deles se prepara para golpear o Prota, expondo-se vulneravelmente. O Prota aproveita imediatamente essa abertura e crava a faca de osso com força na nuca do bandido. Outro bandido assiste horrorizado enquanto seu camarada cai sem vida, com o sangue respingando na areia ao seu redor. O Prota observa que, se sua faca fosse feita de aço, a cabeça do bandido já estaria separada do corpo. O bandido decide aproveitar a demora momentânea do Prota e corre para o ataque, gritando. No entanto, o Prota se esquiva facilmente do ataque do inimigo, movendo-se novamente para o lado alguns centímetros. O Prota decide que a briga já durou muito e é hora de acabar com essa creche, aproveitando-se da falta de jeito do bandido. Ele o acerta com uma poderosa cotovelada no corpo, desequilibrando, sem nem ter tempo de entender o que aconteceu. O bandido solta um grito alto de dor incrível e cai no chão. O Prota fica acima do inimigo derrotado e observa quais ações ele tomará. O bandido se apoia nos cotovelos e olha para o Prota com genuíno horror, tentando lhe oferecer algo. Porém, o bandido é interrompido por um golpe de lança que atravessa seu peito. Alex perde a paciência e começa a desferir golpe após golpe no bandido, gritando para que ele morra rapidamente. Mesmo a morte dolorosa do bandido não impede Alex, e ele continua a atacar o cadáver já entorpecido. O Prota impede Alex, agarrando-o e dizendo que já basta. Enfurecido, Alex se vira para o Prota sem reconhecê-lo e tenta acertá-lo. O Prota intercepta o golpe de Alex, dizendo para ele se acalmar e repetindo que é ele. Alex finalmente reúne seus pensamentos e se acalma, tentando entender o que fez.
Ele se vira e vê o corpo do bandido terrivelmente mutilado pelos golpes de sua lança. Desesperado, Alex cai de joelhos e grita alto ao perceber o que fez a uma pessoa. Ele fica surpreso por ter cometido um assassinato tão brutal, mas o prota coloca uma mão calmante em seu ombro. O prota admite para si mesmo que não está nem um pouco surpreso que Alex esteja nesse estado, sentindo-se chateado por não saber como consolar as pessoas e incapaz de pensar em algo melhor para dizer. O prota diz a Alex que todos esses bandidos mereciam morrer. De repente, ele se vira e percebe que Jack, paralisado de horror, ainda está lá, começando a recuperar o juízo. Jack tenta escapar, mas o prota pergunta se ele tem certeza de que pode fugir. O prota se aproxima do bandido morto e tira a espada de osso de sua cabeça. Horrorizado, Jack tenta se justificar, dizendo que foi forçado a fazer isso contra sua vontade. Ele admite que não queria empurrar o prota para o buraco, mas seus cúmplices o obrigaram. Jack implora ao prota para deixá-lo ir, prometendo nunca contar a ninguém o que aconteceu naquela praia. Jack cai de joelhos e jura ao prota que não dirá uma única palavra a Dave sobre o que aconteceu hoje. Alex ouve a conversa de Jack e fica surpreso ao descobrir que Jack ainda pode ter cúmplices. Ele se aproxima do prota e sussurra que precisam descobrir quem é Davis. O prota então chuta Jack com força no rosto, quebrando seu nariz e derrubando-o no chão. Jack agarra seu nariz e grita alto, tentando conter o sangue que jorra. O prota informa a Jack que ele provavelmente sabe que tubarões estão sendo introduzidos nessas águas. O personagem principal agarra Jack pela cabeça e o puxa para si, ignorando seus pedidos e apelos chorosos. O prota entra na água, arrastando Jack, que implora para ser libertado e poupado. O prota empurra a cabeça de Jack na água, fazendo com que o sangue de seu nariz se misture à corrente. Depois de segurá-lo por um tempo, o prota tira a cabeça de Jack da água, continuando a segurá-la firmemente com as mãos. O prota mostra a Jack que os tubarões já sentiram um cheiro de sangue. Os tubarões estão se aproximando dele. Jack implora pela vida ao prota, em lágrimas, dizendo que não quer morrer. O prota ignora os apelos de Jack, agarra-o pela camisa e o puxa ainda mais para perto. O personagem principal diz a Jack que lhe dará apenas uma chance, se ele mentir pelo menos uma vez, estará morto. Jack se vira e vê as barbatanas dos tubarões se aproximando rapidamente, então ele concorda desesperadamente em contar tudo o que o prota quer saber. O prota pergunta a Jack quantos de seu povo estão nesta ilha. Jack desvia o olhar nervosamente e diz que havia apenas 5 deles na ilha. O prota agarra Jack e entra na água com ele, enquanto assegura que está dizendo a verdade sobre haver apenas 5 pessoas em sua equipe. O prota pergunta novamente a Jack quantos de seu povo estão aqui, ao que ele honestamente admite que há mais de 20 deles. O personagem principal pergunta então a Jack onde os outros estão agora, e ele responde que estão na costa leste. O prota mostra a Jack os tubarões que se aproximam e diz a ele que eles ficam por ali porque já provaram carne humana, aconselhando novamente a contar tudo sobre seus cúmplices. Ele acrescenta que, se mentir para ele novamente, colocará pessoalmente a cabeça de Jack na boca do tubarão. O resto dos sobreviventes lentamente recupera o juízo e se reúne perto da costa, não muito longe de Alex. Com raiva nos olhos, Alex pergunta a Jack quantas pessoas ele comeu antes. Jack admite que comeu cerca de 3 ou 4 pessoas, acrescentando que pescaram muito nos últimos dias. O prota pergunta a Jack quantas pessoas eles capturaram durante esse período. Jack responde que seu chefe, Davis, disse que eles poderiam deixar algumas pessoas para comer mais tarde. Alex perde a paciência novamente e diz a Jack que ele e seus comparsas são apenas um bando de canibais. O prota pergunta a Jack exatamente quantas pessoas eles capturaram, ao que ele responde que há cerca de 20 prisioneiros. O prota comenta que, se o povo de Jack também tiver cerca de 20 anos, eles não poderiam se alimentar apenas de pessoas, ao que Jack responde que as pessoas eram o último recurso. Alex corre para a água, dizendo que Jack e seu povo não têm uma gota de humanidade, ao que ele responde que se eles não tivessem começado a comer pessoas, eles próprios teriam morrido. O prota, de repente, vem atrás de Jack, agarra-o e quebra seu pescoço em um piscar de olhos, antes que Alex possa chegar perto. O prota lança seu corpo inerte para os tubarões que se aproximam, iniciando sua refeição.
Ele nada rapidamente em direção à segurança da costa e, ao sair da água, se dirige às garotas que observavam tudo de longe, sentadas na areia. Sophie expressa sua felicidade ao vê-lo, e ele tira a camiseta, entregando-a à garota. Ele comenta que a camiseta está um pouco rasgada, mas ainda pode ser usada, e Sofia pergunta o que ele vai vestir. O prota se vira para os corpos dos bandidos e decide procurar entre eles por roupas adequadas. Após escolher uma camiseta apropriada, ele se aproxima do cadáver de um dos bandidos e troca de roupa. Depois de lavar bem a camiseta em água do mar e remover vestígios de sangue, o prota veste. Ele se aproxima de Sofia e pede que ela se vista rapidamente, ao que ela concorda prontamente e veste a camiseta dele. O prota e Alex observam os tubarões terminarem seu banquete, deixando apenas manchas de sangue na água do mar. Alex diz ao prota que ele não deveria ter matado Jack, porque ele poderia ter feito com que ele lhe dissesse exatamente onde seu líder e os outros estavam. O prota se vira para Alex e pergunta o que ele faria com essa informação. Cel ouve a conversa e pergunta se eles vão salvar pessoas sequestradas por bandidos. Alex diz que tudo isso é uma boa ideia, mas o líder Davis tem mais de 20 subordinados, o que dificulta muito o resgate dos prisioneiros. Cel pergunta se eles vão deixar tudo como está, acrescentando que os criminosos podem ter capturado seus alunos. Ela se vira para o prota, perguntando por que ele está calado, pois serviu no exército, lembrando que os soldados devem proteger as pessoas que pagam impostos para alimentá-los. O prota diz a Cel que serviu nas Forças Armadas, não na China, mas em outro país, como parte da Tropa F. Eles olham para ele confusos, perguntando se ele é cidadão do outro lado. O prota responde que é cidadão chinês, mas serviu em outro país na Tropa Especial Ultramarina. Cel diz que apenas 1% de todo o pessoal militar consegue entrar nesse exército, enfatizando que os requisitos de seleção são simplesmente incríveis. Sofia pergunta ao prota que tipo de esquadrão é esse, ao que ele responde que pode ser percebido como um esquadrão mercenário. Cel diz que esta é, no entanto, a única unidade no exterior reconhecida pelo governo chinês. O prota recorda que foi promovido a sargento após 3 meses de treinamento como recruta e, 1 ano depois, alcançou o posto de tenente. Ele se tornou o primeiro soldado da Tropa F estrangeira a ser promovido a tenente em tão pouco tempo. Se tivesse permanecido na unidade, provavelmente teria se tornado o primeiro soldado chinês a alcançar resultados tão notáveis ali. O prota revela que entrou para a força apenas para ganhar dinheiro e nunca foi motivado por patriotismo ou dever para com o exército chinês. No entanto, ele reconhece que seus companheiros têm razão e que essas pessoas não podem ser simplesmente abandonadas, destacando que, mais cedo ou mais tarde, o pessoal de Davis virá buscá-los. O prota adiciona mentalmente que só acabou nesta ilha porque uma pessoa lhe atribuiu uma tarefa pela qual ele teve que decidir abandonar o esquadrão F estrangeiro e fingir ser um estudante de medicina do 3º ano. Ele diz aos seus companheiros que não devem esquecer que recentemente mataram 5 membros do seu esquadrão, então eles definitivamente virão por suas almas. Um grupo de sobreviventes examina cuidadosamente os itens deixados por Jack e o resto dos bandidos. Alex se aproxima do prota e pergunta se ele os verificou, lembrando que no início ele havia indicado que não iria salvar os prisioneiros. O prota responde a Alex, explicando que esta é uma operação extremamente perigosa e que todos precisarão trabalhar juntos. Ele enfatiza que se alguém não estiver preparado para isso, tudo poderá entrar em colapso. Ele se vira para Clara e de repente pergunta o que ela pensa sobre a próxima operação. Clara olha para o vazio, confusa, e depois responde nervosamente que concorda plenamente. O prota nota mentalmente que nos momentos em que discutiram o resgate dos presos, Clara ficou em silêncio, e parece que está com muito medo, porém não quer admitir. Alex informa que Charles ainda está inconsciente e que precisam de alguém para cuidar dele, sugerindo Clara como a candidata ideal. Clara concorda prontamente, afirmando que certamente cuidará de Charles. Ela se afasta do grupo, determinada a verificar o bem-estar dele. Alex se aproxima do prota e diz que primeiro eles precisam descobrir onde exatamente o pessoal de Davis está. O prota responde que Jack deu a eles a localização exata, então não será difícil encontrá-los. Ele acrescenta mentalmente que a verdadeira questão é como lidar com eles. O prota pergunta a Alex que horas são,
e ele responde que são cerca de 13 horas. O Prota afirma que precisam começar antes que seja tarde demais, de preferência agora. Ele se aproxima de Clara e lhe entrega uma lança, dizendo que ela vai precisar dela tanto para proteção quanto para partir cocos. Acrescenta que Clara pode tirar a carne do caroço e a semente, se quiser. Clara agradece modestamente ao Prota, concordando que tudo isso não pode ser adiado para amanhã, pois o desaparecimento de 5 pessoas da equipe deixará Davis cauteloso. Ele acrescenta que se decidirem libertar os presos, precisam fazê-lo hoje, pois ainda tem um elemento surpresa. Alex responde ao Prota dizendo que isso é lógico e pergunta o que exatamente eles farão. Várias horas depois, o Prota e seu esquadrão avançam cuidadosamente pela selva, armados com lanças e uma clava. De repente, a atenção do Prota é atraída por um som estranho, e ele para ouvi-lo. Alex se aproxima dele com uma pergunta, mas o Prota coloca o dedo nos lábios e faz sinal para que todos fiquem quietos. Todo o grupo escuta com cautela os sons da selva, tentando descobrir o que chamou a atenção do Prota. O Prota diz aos outros que alguém está à frente, e eles seguram suas lanças com firmeza enquanto olham ao redor. O grupo observa o movimento incomum dos arbustos e ouve um estranho farfalhar de folhas vindo da frente. O Prota ordena que seu esquadrão se esconda e não faça nenhum som. Apesar de não entenderem o que está acontecendo, todos obedecem imediatamente ao Prota e se escondem no matagal. Em meio ao barulho da selva, o esquadrão ouve de repente uma voz masculina pedindo para alguém parar de correr. A curiosidade leva o melhor sobre Sofia, e ela decide olhar por entre os arbustos para ver a origem do som. Sofia avista uma mulher não muito longe dela, que está fugindo de um homem, flertando com ele de brincadeira. O homem alcança a mulher e a prende contra uma árvore, dizendo que a pegou. Ele gentilmente ergue o queixo dela e pergunta quando ela vai terminar com Jack, ela questionando por que ele quer tanto que ela termine com Jack. O homem começa a acariciar a mulher, dizendo que se eles terminarem com Jack, não precisarão se esconder. Sofia percebe que provavelmente estão falando sobre o Jack, a quem o Prota recentemente entregou aos tubarões. Sofia sente simpatia por Jack, entristecida por ele estar lutando por sua vida enquanto sua namorada estava tendo um caso com outro homem. O homem e a mulher claramente não percebem os náufragos, que os observam, e continuam a se divertir. Os sons de suas risadas e piadas alegres se espalham pela floresta por várias dezenas de metros, mas, mais importante ainda, todo o grupo de sobreviventes ouve claramente o que o casal amoroso está fazendo. Sofia continua a observá-los timidamente, sem entender por que eles não têm vergonha de fazer isso em público. A longa sessão de espionagem é interrompida pelo Prota, que sussurra para Sofia, fazendo-a corar de vergonha. Ele pega a Sofia pelo ombro e indica o local para onde ela precisa se mover para não revelar sua posição. O casal começa a se deixar levar e passa para algo mais sério, continuando a confundir os espectadores. O Prota e os outros ficam sentados em silêncio, tentando descobrir se há mais alguém na área além desses dois. Alex decide quebrar o silêncio e pergunta ao Prota o que eles deveriam fazer com esse casal, presumindo que eles sejam do time de Davis. O Prota sugere que Elizabeth, Cel, Sofia e Alex atuem como se fossem sobreviventes passando para distraí-los. Ele propõe que, se os dois perceberem um cheiro de algo frito, eles devem correr o mais rápido possível. Sofia pergunta ao Prota o que ele fará enquanto eles estiverem distraídos. O Prota sorri e responde que durante esse tempo ele ficará sentado ali, aguardando a oportunidade certa. Ele explica que se os dois decidirem correr atrás dos sobreviventes, ele lidará com eles, e se tentarem escapar em busca de ajuda, ele bloqueará sua rota de fuga.